Fala galera, aqui é a Júlia e agora a gente vai corrigir a questão 30 do Enem 2010. Vamos lá? Pecado nefando era a expressão correntemente utilizada pelos inquisitores para a sodomia, certo? Nefandos, o que não pode ser dito. A Assembleia de Clérigos reunida em Salvador em 1707 considerou a sodomia tão péssimo e horrendo crime, tão contrário à lei da natureza, que era indigno de ser nomeado. E por isso a palavra nefando, né, que significa algo que não pode ser dito. Tudo bem? Então, uma posição aí, um trecho do livro do Novaes, certo? Do Fernando Novaes, da História da Vida Privada no Brasil, certo? Sobre o clero, falando a respeito da sodomia, tudo bem? Pecado nefando. Tudo bem? Vamos para o segundo texto. O número de homossexuais assassinados no Brasil bateu o recorde histórico em 2009. De acordo com o relatório anual de assassinato de homossexuais, LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e travestis, neste ano foram registrados 195 mortos por motivação homofóbica no país. Então, a gente tem um pequeno texto que é de 1997, mas fala a respeito do século XVIII no Brasil, tudo bem? E a gente tem um texto falando a respeito de 2009, certo? Beleza? Vamos para a questão e depois a gente volta para os textos. A homofobia é a rejeição e o menosprezo à orientação sexual do outro, e muitas vezes expressa-se sob a forma de comportamentos violentos. No caso, por exemplo, dá para ver, né? 195 mortos por motivação homofóbica. Certo? Um dado triste do nosso país. Os textos indicam que as condenações públicas, perseguições e assassinatos de homossexuais no país estão associados. 2 pontos. Então, olha só que interessante. O Enem deu 2 textos e cada um de uma época para a gente relacionar, certo? Então, qual é a relação? Né? Então, no primeiro, existe uma perseguição à sodomia, certo? Que é pecado, um pecado que nem pode ser dito, um pecado horrível, um crime horrendo, certo? Eu, de 2009, está falando a respeito, por exemplo, dos crimes motivados, né, por homofobia, certo? Então, qual é a relação entre esses 2 textos? E dentro disso, a gente tem que entender, existem perseguições aos homossexuais no século XVIII e em 2009, certo? Como a gente associa isso? Entende? Então, os textos indicam que as condenações públicas, as perseguições, dizer que é sodomia ou até matar por motivo homofóbico, existe no país, certo? E está associado ao quê? Então, a nossa resposta vai ter que ser uma resposta que relacione os 2 textos. Por que no Brasil se mata ainda hoje em dia? Por que existe perseguição contra os homossexuais? Certo? Então, a nossa alternativa tem que ter esta resposta. Vamos lá. Então, estão associados, letra A baixa representatividade política dos grupos organizados, que defendem os direitos de cidadania dos homossexuais. Galera, vamos lá. Existe, digamos, uma baixa representatividade? De certa maneira, sim. Se você pensar que existem poucos homossexuais que estão na política, sim. Mas isso significa necessariamente que é por isso que os homossexuais são perseguidos? Entende? Só porque, digamos, na política não tem quem os represente? Além disso, existe, por exemplo, em 2009, aqui um relatório anual de assassinato de homossexuais, certo? Que é feito por diversas ONGs, inclusive, que são em apoio aos homossexuais. Então, mesmo que exista uma baixa representatividade na política, não é que não exista nenhuma organização, né, nenhum grupo organizado que defenda os homossexuais. Não é por isso que existe esse ódio, tudo bem? Então, é como se fosse dizer que se a gente colocasse, digamos, né, sei lá, 50% dos nossos deputados como homossexuais, será que a homofobia realmente ia acabar?
Eu imagino que não, certo? Então, letra A, falsa. Tudo bem? Letra B. A falência da democracia no país, que torna impeditiva a divulgação de estatísticas relacionadas à violência contra homossexuais. Gente, no período democrático do país, ou seja, no período do primeiro texto, certo? Existe divulgação de estatística. Não divulgaram 195 mortos por motivação de homofobia? Então, não é porque não existe uma, digamos, né, existe uma proibição de divulgação de estatística. Não, inclusive porque foi divulgado. Então, letra B, incorreta. Letra C. Então, está associada à Constituição de 1988, que exclui o tecido social os homossexuais, além de impedi-los de exercer seus direitos políticos. Gente, homossexual não é impedido de votar pela Constituição de 88, certo? Então, totalmente falsa. Ele pode exercer seus direitos, sim, seus direitos políticos. Ele pode votar, ele pode ser eleito, certo? Então, letra C, falsa. Letra D. Há um passado histórico marcado pela demonização do corpo e por formas recorrentes de tabus e intolerância. Correto. Esta letra D está relacionando os dois textos. Então, o primeiro texto está dizendo como a sodomia praticada pelos homossexuais é um pecado terrível e horrível e que é contrário à natureza e é tão indigno que a gente não pode nem falar o nome, certo? E a gente está vendo que 200 anos depois, 300 anos depois, inclusive, existe ainda uma perseguição contra homossexuais, certo? Existe um passado histórico. 300 anos atrás, ainda existia perseguição, certo? Marcado por uma demonização do corpo, tudo bem? Dizer que o corpo e o prazer sexual são coisas do demônio, certo? São tabus e intolerâncias a respeito dessas pessoas que exercem sua sexualidade, certo? Então, a letra D está relacionando bem o primeiro e o segundo texto, correto? Até agora é mais certa. Vamos ver aí. Então, está associado a uma política eugênica desenvolvida pelo Estado, justificada a partir dos posicionamentos de correntes filosóficos científicas. Galera, a eugenia ela foi uma ciência que surge principalmente no final do século XIX e início do século XX, certo? Que tem como uma das bases, por exemplo, o darwinismo social, certo? Do Estado construir uma sociedade pura, bem entre aspas, né? Não tem a ver nem com o texto 1, que nem sabe o que é eugenia ainda, e nem com o texto 2. Por quê? Porque, apesar de ser aplicada de certa maneira, não é aplicada hoje em dia, principalmente. A gente não pode dizer que é porque no século XX isso surgiu um pouco ainda, de uma maneira não tão grande assim como, por exemplo, acontece nos Estados Unidos ou na Europa, certo? Então, não podemos dizer que só porque ela tenha surgido um pouco no século XX é a causa. E, principalmente, não relaciona os dois textos, que é o que a pergunta estava perguntando, certo? Então, a letra D é a mais correta. Relaciona os dois textos, tudo bem? Dizendo, olha, se existe um problema hoje em dia de homofobia, é porque por muito tempo, graças a diversos valores da época, o homossexualismo era visto como um crime, como algo terrível, como algo do demônio, certo? Então, por muito tempo ter sido visto desse jeito, é óbvio, o preconceito continua, certo? Então, letra D é a mais correta, tudo bem? Então, é uma pergunta que envolve conhecimento histórico, mas o mais importante aqui é saber relacionar os dois textos. É dizer, aqui existe preconceito e perseguição contra homossexuais e aqui também. Por quê? Certo? Então, uma boa resposta, a melhor resposta, a letra D, é uma resposta que a gente consegue relacionar os dois textos, que é o que justamente a questão está pedindo, tudo bem? Uma questão um pouco mais complicada, mas exige um pouquinho menos de conhecimento histórico e bastante de interpretação. Beleza, galera? Bons estudos e até mais!